Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Nós vamos entrar hoje logo no mérito da questão, do tema do nosso programa de hoje, porque é apropriado, é adequado ao momento, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós já falamos aqui nos programas anteriores, terminamos de fazer o poder, né? Que foi muito importante, né? Os 32 poderes, eu acho que nós conseguimos revelar pelo menos para todos o que poderia ser, para que vocês se aprofundem doravante nas pesquisas. E nós entramos numa coisa que a gente ouve na boca das pessoas. Muitas vezes elas nem sabem o que estão falando. Muitas vezes é a expressão de alguma coisa interior que elas usam esta palavra, que é o tema do nosso programa, para expressar aquilo que sentem. Mas a coisa, como a gente sabe, além da etimologia, há muito mais por trás de cada palavra. E hoje nós vamos falar sobre desgosto. Quem nessa vida já não ficou desgostoso de alguma coisa? O que é o desgosto? Alguma coisa de negação, né? Então, alguma coisa que a gente não gosta, alguma coisa que a gente se decepciona, uma frustração, a gente pode derivar isso para um monte de coisas. E para falarmos sobre isso, nada melhor em nosso programa de número 201, né? 201, seu Jorge Antônio. Resistimos aí. Haja paciência aí. Resistimos aí. Passaram-se 10 anos aí, nós estamos aí. Né? E bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Greg. Obrigado. Prazer estar aqui de novo. Isso. Então, o tema se apresentou, eu acho que ele é muito oportuno, e vamos dissertá-lo. O que você entende, você, Jorge, né? Eu acho interessante porque toda vez que eu me desgosto, que eu sinto um desgosto, vamos dizer, hoje eu reflito, né? Apesar de ser um cavalo chucro, daqueles bem chucro ainda, todas as vezes que acontece alguma coisa, eu agradeço primeiramente. Geralmente o desgosto vem através de pessoas, né? Meu semelhante. Sim. E eu agradeço porque, primeiro, que esse desgosto me deu o prazer, digamos assim, um termo inadequado, de descobrir quem aquela pessoa verdadeiramente é, para fazer eu passar por um desgosto. E segundo, que em cada desgosto a gente faz uma reflexão, né? O que ele significa? Por que eu senti esse desgosto? Por que isso aí reverberou em mim para que se expressasse? Como você sempre fala, nós estávamos falando antes de começar o programa, né? Que ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, quer dizer, o desgosto, para eu sentir o desgosto, experienciar o desgosto, é porque ele está em mim, de alguma forma. Então, nessas experienciações do desgosto, eu creio que cada uma delas é um aprendizado. E a coisa vai muito além. Pronto, agora passo a palavra, vamos lá. Primeiro um comentário aqui, daí você falou que você é um cavalo chucro, né? Nossa Senhora! Você usa muito essas expressões assim, mas né? Mas eu sou, não adianta ficar escondendo esse negócio, eu não sou. Não, mas não é assim, Greg. Sou, eu assumo. É que no se referia a você mesmo, e vamos falar publicamente. Claro, então aqui você, é sempre... sim, é extremamente, não é nem rigoroso, né? Você vai além do rigor, né? Assim, em termos de cobrança, né? É que Mas eu me sinto muito bem quando eu mostro verdadeiramente quem eu sou. Eu sei. Se eu fosse diferente, eu não ia falar nada disso. Sim, eu sei. Mas ficar vivendo de aparências. Não, mas daí tem que constatar o que há em cada um para melhorar, expor o que há em cada um para melhorar, que em fazendo isso você auxilia aquele que também tenha o semelhante para melhorar, mas ele tem que entender que daí essas pequenas arestas que existem em cada um de nós são a própria vida, a própria razão da gente estar vivendo. Sem dúvida, senão seria uma monotonia. Burilar, assim, dar um brilho a essa pedra bruta que cada um de nós é ao nascer. Então, as imperfeições em cada um de nós, primeiro é que nos tornam únicos, né? E depois que nos tornam lindos, lícitos, porque em cada um de nós a lei tenta resolver alguma coisa que está pendente, por exemplo assim. Então tem essa questão do karma, né?
Uma vez gerado, ele é uma coisa que pertence àquela família, àquela nação, àquele país, né? Àquela humanidade, àquele corpo planetário, àquele sistema solar. Ele pertence à matéria do universo e é alguma coisa que está pendente por ser resolvida. Quando a gente vem para resolver, né? Então, só por esse aspecto de eu vim para resolver alguma coisa que está em desequilíbrio, a vida, por mais torta que ela seja, de qualquer pessoa, ela em si é um trabalho de lei. Então, só estar vivo já é um trabalho de lei. Por quê? Porque você está buscando equilibrar. Então, todas aquelas coisas que precisam ser equilibradas, elas tendem a se manifestar, as nidanas, né, em cada um de nós. E quando elas tendem a se manifestar, cada um pode exteriorizar, alimentar e fortalecer e jogar para o próximo que vai vir, não é? Para a próxima pessoa que nascer, ou então resolver. Mas até esse momento onde a gente assume a responsabilidade e resolve, ou não assume a responsabilidade, fortalece e joga para a humanidade, né, o que é um crime em si de lesa humanidade, lesa evolução, até esse momento, a expectativa de de ver que a lei tem em cada um de nós é exatamente a mesma. Então, só o estar vivo, né, em si é um trabalho. E que trabalho? Resolver as imperfeições da humanidade, primeiro em cada um de nós. Em resolvendo em cada um de nós, por decorrência, eu resolvi na família, resolvi na cidade, na nação e na própria humanidade, porque eu faço parte da humanidade. Então, o exteriorizar, eu acho que é completamente perfeito, e tem que ter coragem para exteriorizar, que a melhor maneira de resolver alguma coisa que você tem dependência é exteriorizar, que você joga essa coisa à luz do sol, né, à luz do dia, né, e à luz da visão tua e de outros. Isso aí, assim, sabe, é sublimação instantânea, assim, isso dizima qualquer força negativa que tenha arraigado isso na tua existência. Isso é o melhor caminho, né? Mas a forma de encarar isso que é exteriorizado, essa que, a meu ver, tem que ter um pouco de condescendência, de paciência, né? Porque, assim, então você é grego, essa reação imediata, né? Esse pavio curto no atalho, as coisas assim que você às vezes demonstra, né? Isso pode ser uma tônica e que dê uma pendência para resolver do próprio povo grego. Não tenha dúvida, pode ser. Não é? Pode ser. E em Os você gregos se são resolve. assim, Sim, mas então isso é extremamente positivo que você esteja exteriorizando e resolvendo, não é nada. Essa que é a questão, é não encarar isso como negativo, né? Então, as perfeições e as imperfeições de cada um somadas é trabalho de lei. Trabalho de lei é igual à vida. Tá? Aí só fica mais difícil, né? Só fica mais. Por isso que eu digo, não que seja mérito meu eu me expressar isso aqui. Não acho mérito nenhum ser transparente, ser assim. Mas eu acho que é muito pior aquelas pessoas que não se escondem atrás de uma máscara, né? Mas não é o tema de hoje. Não, né? mas sem dúvida, sem dúvida. Viver de uma forma... Principalmente no nosso meio espiritualista. Ah, sim. Fantástico. Mas sabe por que acontece isso mais no meio espiritualista do que no meio daquelas pessoas que ainda estão em busca de um caminho? É porque... então a gente tem a consciência física, a consciência anímica e a consciência espiritual. São 3 consciências, né? Você que resolve onde é que a luz está focada e como é que você conduz a vida. Quando a pessoa é embrutecida demais e vive a vida ainda sem nem ter passado pela aquela angústia da necessidade de buscar um caminho, então quando ela ainda é muito jovem, uma pessoa muito verde, ou uma pessoa que está assim obscurecida pela quantidade de nidanos que ela tenha para resolver por conta própria, porque ela mesma que gerou, então ela não consegue sequer ter assim os vislumbres, né, para se comportar de maneira diferente. Para ela é o que ela é, totalmente embrutecida. Na medida em que começa a andar um pouquinho, então há alternâncias entre bem e mal. Então é assim, mal no sentido de ignorância, né? E ignorância no sentido de desconhecer, não no sentido programa ofensivo, sobre o tema. Então, a ignorância completa no sentido de desconhecer tudo e acha que daí, desconhecendo tudo, está senhor de si e é feliz naquilo, e aí, sabe, tem a consciência baseada só no instinto e no físico, e a vida é só ação e reação, mais nada.
O segundo momento, então, esse é o mal puro, da ignorância pura. É aquele ponto em que daí começa a caminhar e começa a questionar algumas coisas, alguns atos, né, alguns fatos da sua vida. Ou começa a ouvir, assim, nem que seja raramente, né, pequenos sussurros do que seria a voz da consciência, já não mais física, vital, né, mas é consciência de alma. E aí vai fazer alternância entre bem e mal, certo e errado, felicidade e infelicidade, essas coisas assim, que é como a maior parte das pessoas levam a vida, né? Na medida que daí você aprende a conviver com você mesmo e compreende a vida, então você passa um momento em que, a um ponto em que daí você representa o bem, mas o bem humano não representa o bem cósmico, o bem humano é o bem cósmico tentando resolver a coisa humana, ou é o bem humano tentando se transformar em um bem cósmico. Ainda vai haver alternância entre bem e mal, certo e errado, certeza e incerteza, felicidade e infelicidade. Só que daí, de uma forma mais harmônica e fraterna, daí a pessoa nessa posição, onde ela em si é o bem, no momento em que há uma alternância, em que uma nidana que ela pensava que não tinha, vem e se exterioriza, é o que você falou. Daí então você fica feliz em poder exteriorizar, você sabe que vai resolver, né? Você sabe que com essa resolução, com essa exteriorização, ajuda o outro, ajuda você mesmo. Então você está num ponto, né, que é o ponto ótimo da evolução, né? Só tem que mudar a maneira como você vê isso. A tônica, tem razão. Ô, Fernando, depois, estou com calor danado aqui, não tem jeito. ou é o assunto e vamos seguir. Bom, você falou agora há pouco que você me faz buscar aquilo que eu estava querendo. Nós sempre falamos aqui do professor Henrique José de Souza, né? JHS. E quando o tema se apresentou para mim, desgosto, eu fui... O que eu fiz aqui, né? Já que a gente tem a linha eubiótica, a gente fala muito sobre eubiose, vamos ver se ele falou alguma coisa sobre desgosto, né? Então eu fui pesquisar sobre isso. E qual não foi a minha surpresa ao buscar as minhas pesquisas? Não cabe aqui citar a fonte, porque nem me preocupei com essa coisa, porque eu fui ver. Eu vi que o professor se desgostou muitas vezes. Sim. Então agora é interessante que você acabou de dizer há pouco que entre divindade e aqui. Então o professor era uma pessoa, ainda, né? Acredito eu, uma pessoa hiper especial. Por quê? Vamos começar por outro lado aqui. Por que o professor Henrique José de Souza, no papel que ele desempenhou, no papel que ele desempenha, por que ele se desgostava com certas coisas? Tá. Então, primeiro assim, para que você se desgoste de alguma coisa, com alguma coisa ou com uma pessoa, você antes precisa ter gostado para depois desgostar. Sem dúvida. Para que você se desiluda com alguém ou com alguma coisa, antes você tem que estar iludido com esse alguém ou com essa alguma coisa. Para que você sinta desamor para com alguém, antes você deve ter experienciado o amor para com esse alguém. E geralmente essa sensação de desgosto ou de desilusão, ela vem a partir de alguma coisa que eu tenha esperado. Então, exato, expectativa, né? Expectativa vem do spectrum spec, que é antever, né? Então, e daí vem a frustração. Nós temos umas derivadas fantásticas. Sim, aqui, né? então aquilo, quando eu vou criar uma expectativa, então eu vou criar a expectativa, assim, eu vou pré-visualizar aquilo que eu desejo. Isso. Então, por assim, você entra em uma escola ou a pessoa encontra um parceiro ou uma parceira e ela cria uma expectativa, ela tece de tecer, ela cria um mundo que seria o mundo ideal, todo centrado naquela pessoa. Então aquela pessoa vai me prover felicidade, harmonia, tudo, paz, segurança, carinho, projeto, tudo tal. Aquilo lá. Exatamente, é fazer um projeto de vida. E o projeto é isso, né? Primeiro ele é criado mentalmente e depois ele toma corpo físico, né? E aí para cada uma dessas visões que você tem
para com o outro, ou para com aquela coisa, ou você vai fazer uma viagem, você imagina uma viagem perfeita e acabada, que você vai ver aquilo e tal. E aí, para cada uma coisa que você vai imaginar com essa pessoa, ou com essa coisa, ou com esse fato, você cria um ser. Sim, que é a expectativa. Você diz que qualquer pensamento é uma criação. Exatamente, né? Você está criando alguma coisa naquele momento que você está antevendo aquilo que você deseja que seja, aquilo que você deseja fazer. Então, a expectativa, quando ela é criada, ela passa a ser um conjunto de desejos recém-paridos, recém-engendrados, né? O desejo que tudo dê certo, o desejo que a viagem seja boa, o desejo que aquela pessoa me ame, o desejo que aquela pessoa me dê carinho, o desejo de paz, de justiça, independente do que seja. Então, a expectativa sempre é criar um conjunto de desejos. Uma vez criado o conjunto de desejos, que é a expectativa que eu criei com relação a alguma coisa, esse conjunto de desejos, ele só vai se alimentar daquela coisa específica. Então, se eu criei um conjunto de desejos onde eu vejo a paz, obrigatoriamente ele só vai se alimentar quando houver a paz. Se eu criei um conjunto de desejos onde eu vejo eu recebendo carinho daquela pessoa, ou eu vejo o conhecimento sendo dado a toda a humanidade, independente do que seja, então esse desejo ele só vai se alimentar naquele momento em que a coisa em si está acontecendo. E aí eu aguardo, eu espero. E enquanto eu estou esperando, esse desejo, ele vai se fortalecendo, né? Mas não se fortalecendo por alimentação. Ele vai se fortalecendo pela fome que ele tem de ser alimentado. Então, vai se criando um desejo mais intenso. A intensidade do desejo, né, de qualquer desejo, independente se é assim, desejo de paz para a humanidade ou desejo de ser amado por alguém, não interessa o que seja. Então, a intensidade do desejo, ela mede a fome daquele ente que foi criado. Entende? É o tamanho daquele ser que foi criado e o quanto ele precisa de interação com o mundo externo para se alimentar. Eu crio uma expectativa com relação a alguma coisa, a um evento qualquer, a uma pessoa. Sim, mas eu estou esperando a visão do professor. Sim, vamos já lá, vou chegar aí. Então eu crio eu crio um evento qualquer, não é? Com relação àquilo. Quando aquilo não acontece, ou quando aquilo acontece diferente da minha expectativa, diferente do que eu desejava, e quando eu falo diferente do que eu desejava, é diferente da maneira como eu tinha pensado para alimentar os meus desejos, as minhas ansiedades, as minhas expectativas. Aí então acontece a não alimentação de um conjunto de seres, de um conjunto de desejos. Essa não alimentação de um conjunto de seres que dependiam de um evento é o desgosto. E o desgosto, então, o que é? É um bando de gente, é um bando de desejos não alimentados, integrados entre si, esperando um único resultado, que gera uma situação de revolta com impacto orgânico, né? E aí entra naquela situação de apatia, que daí é o profundo desgosto. É interessante porque isso prova Já mais... vou comentar com relação ao professor. Sim, só uma parte. O importante é mostrar, é interessante, porque se você lê, independente de classe, vamos falar, vai de hierarquia, todos os avataras, bodhisattvas, budas que passaram por aqui, se você lê a história deles, mesmo ela tendo sido deturpada ou não, você vê que em alguns momentos da vida deles se decepcionaram, se desgostaram de um monte de coisa. E a gente reforça através disso que não interessa quem quer que seja que venha a este plano aqui, ele está sujeito às leis da fisicalidade. Né? Duralex é de lex. Duralex é de lex, tá bem em corpo dito. Então, físico, quer dizer, você obedece as regras não da adianta superfície. todo mundo que vem aqui experiencia. Não, e é dureza. Agora, é claro que para aquelas pessoas que pensam assim, como eu, então por quê? Se essas pessoas eram diferentes, se esses seres eram diferentes, mesmo assim eles deveriam ser, agora nós vamos entrar, você vai responder, eles deveriam ser muito menos cavalo chucro, vamos dizer, não é o termo apropriado, porque eles deviam saber que são coisas que eles estão sujeitos, mas eles têm um conhecimento, um preparo para... Mas aí chega na... Então aí vamos responder lá. todas as perguntas de uma vez só. É que daí esses seres que vêm para tentar colocar a humanidade no caminho, para restabelecer a lei, colocar a humanidade em Dharma, né, eles vêm, cada um de nós tem uma alma do tamanho da parte que nos cabe, que é o nosso ovo áurico, né, que é onde é que está conciso, assim, é uma circunscrição, onde ali então tem a minha mente concreta, o meu corpo astral, vital, é o que me, assim, a parte do latifúndio que me cabe, né.
um ser de alta estirpe, de alta hierarquia, a alma dele geralmente é a alma ou do país onde ele nasceu ou da própria humanidade. Entende? Então aí, e veja bem, para que eu sinta desgosto, aborrecimento, tristeza, qualquer coisa que seja, eu tenho que colocar a coisa em mim, eu tenho que criar em mim a expectativa, eu tenho que criar em mim o desejo, uma vez não correspondido, então aquilo me dá um desgosto. Então o tamanho do desgosto, ele é exatamente proporcional ao tamanho do desejo que eu criei em mim mesmo. A coisa tem que existir em mim para que em mim gere resultado. Agora você imagina se daí o ser, ao invés da alma dele ser do tamanho só do que ele colocou, a alma dele seja o somatório da alma de todos os seres humanos. O desgosto e o sofrimento e a dor é proporcional. Mas uma parte aqui, Percebe? É interessante o assunto, e aí, no caso ele vai abrindo a espiral sim, aqui, né? E aí no caso do professor especificamente, vamos lá. O desgosto que ele experienciava era por ver que às vezes a coisa não saía como ele desejava que fosse para o bem da humanidade. E era uma exteriorização da parte humana de Henrique José de Souza, né? E essa parte humana de Henrique José de Souza era o somatório dos que estavam no entorno dele. Aí então, por isso era uma dor tão doída. E uma outra coisa que é muito interessante é o seguinte, que ao exteriorizar o seu desgosto, seu aborrecimento, a sua dor ou sua infelicidade com outro fato, ele usava isso até como um artifício para que esse caminho da dor, né, da devoção, fosse um caminho para chegar a ele. Para que a pessoa, assim, se a pessoa não entendeu a yoga, não entendeu a ritualística, não entendeu a carta revelação, então que se identifique com ele, pelo menos através da dor ou da revolta que ele está sentindo momentaneamente, que esse também é um caminho para chegar a ele, e em chegando a ele, daí há a transformação, percebe? Então tá, agora, já falamos em programas anteriores, e Buda, Krishna, professor, todas essas pessoas aqui. Nós já falamos recentemente, um programa recente, nós falamos da questão do samadhi, nós falamos da neutralidade. Então, a minha pergunta é essa. E quem mais falou sobre isso assim foi Buda, né? O Buda que se iluminou, essas coisas, nessa história toda que a gente conhece. Então, esses seres, digamos que especiais, esses que marcaram o nome, esses que têm história, por que eles não exerciam, por que eles não exerceram a neutralidade? Isso está captando o que eu quero dizer? Porque eu só posso, eu disse aqui no começo do programa, eu só posso sentir desgosto em cima de alguma coisa que eu criei, uma expectativa, alguma coisa, mas eu sou eu, Eustáquio André Patunas. Agora, esses outros seres que vieram aqui, são sujeitos às mesmas leis que eu, tudo isso aqui, mas eles têm toda a condição prévia, digamos assim, tudo aquilo que está dentro daquele corpo que está se manifestando ali, tem toda essa condição de ser neutro nessas questões. Então, por que eu vou ter desgosto se eu não sei o que é desgosto? Não é estranho isso aí? Os avatares, os bodhisattvas, essa turma, então eles não deviam ter isso. Isso aí é uma prova de amor extremo deles para com a humanidade, que todos os problemas adviram exatamente no momento em que ele se envolve inadequadamente com a humanidade. Então você se envolve com, assim, é como o psiquiatra sentindo as dores do paciente a quem ele deveria tratar, por exemplo, né? Então esse envolvimento desses seres, né? Aí Avatar, Bodhisattva, Budas, todos eles, com a humanidade, além do que seria necessário ou recomendado o trabalho ser executado, é que então geraram a interrupção do próprio trabalho. Então você pega o exemplo de Joshua Pandira, Jesus. Ele devia ressuscitar toda a humanidade, não algumas pessoas. Ele devia alimentar toda a humanidade, não algumas pessoas. Ele devia mudar toda a humanidade, não algumas pessoas. E ao fazer isso, aí então ele lança a mão, né, de alguma coisa assim. Então a consciência está aqui. Quando eu vou lançar a mão de um poder para ressuscitar alguém, poder até que foi o assunto das conversas que a gente teve, eu sou obrigado a descer em relação à humanidade. Então eu sou sempre obrigado a descer em relação à parte mais densa. Cada vez que eu vou fazer uma coisa para atender
particularmente um ou um pequeno grupo, mais próximo desse um ou pequeno grupo eu tenho que estar, né? E aí Sim, maior é a mistura. ele sente o que eu sinto. Ele é o cara, mas ele sente o que eu sinto. Ele me entende. Perfeitamente. Entendeu? Então, isso que diz, a alma deles passa a ser o somatório daquele entorno qual ele tenta ajudar. E aí, então, recebe todas as imperfeições as quais ele não está preparado para resolver, né? Tipo assim, um ser humano, normal, nós, discípulos, peregrinos, né? A gente é mais casca grossa, mais burro chucro, o termo que você usou, né, do que qualquer um ser de alta estirpe, porque a gente já vem de um sobe e desce, de um cai e levanta, de várias existências, e já vem com um estofo para preparar, para aceitar mais aí as dores da vida. Esses seres eles vêm completamente, sim, puros e despreparados. E passa a se contaminar, a se misturar com o seu entorno. Então, às vezes, o entorno desses seres, ou as ordens que deveriam lhes dar suporte, por não estarem preparadas, passam suas dores, amores e horrores para a alma desses seres, daí então advém doenças e esse tipo de coisa assim. Entende? O que acontece assim, se criou um desgosto, então tem um conjunto de elementais não atendidos, não alimentados. É que tá frio pra burro. Tá frio. Tá frio pra caramba aqui nesse estúdio. Não, e tava frio enquanto eu tava conversando, focalizou só em mim antes. Aí o Grego pediu pro Fernando vir aqui e baixar mais a temperatura. Vocês não imaginam o clima polar que tá nesse negócio aqui. Freezer. Tá. Então, assim, você está desgostoso com o programa de hoje, né? Está desgostoso com a temperatura. Então, se fala que agosto é o mês de desgosto, então nós estamos agora no mês de agosto, né? E tem alguma referência, né? Porque você me falou, antes da gente começar, que é uma época apropriada para isso? Como é que é o negócio? É porque assim, então, sabe que o ser humano ele tem 3 tipos de humor, né? O humor são as energias, os fluxos dos líquidos internos, né? Que chama vayu, bilis e fleuma, né? Vayu, ele tá ligado ao ar. Fleuma tá ligado à água. E a bilis, ela se divide em 2 partes, né? Tem a chamada bilis amarela, que é o fogo, e tem a bilis negra, que é a terra. E a bilis negra, que é a terra, ela tá ligada ao outono. Cada um desses humores está ligado a uma estação. Né? E tem a ver com os temperamentos também ou não? Sim, totalmente, né? 100%. Então a bilis negra está ligada ao outono. E a bilis negra, quando ela está em excesso no organismo, né? E a bilis é aquilo que é produzido pelo fígado, né? E é armazenado na vesícula biliar e distribuído para daí fazer digestão de gordura, aquelas coisas todas, então é essencial ao organismo, né? Na vesícula biliar. Quando há um desequilíbrio com relação a esses humores, né? E a bilis negra ela tem uma preponderância, daí acontece aquilo, em grego melas, né? É negro, né? E colos é bilis, né? Então tem o melancolos, que seria o melancolia. Então o excesso de bilis negra ele gera, né, organicamente a melancolia, e a melancolia é aquela reação em cadeia, aquele artifício astral que alimenta todos os seres que não foram alimentados em uma situação de desgosto. Olha que interessante, né? Entende? Então, um desgosto profundo. Para que esse desgosto profundo? Então, o desgosto é como o ódio, ele não é um ser, né? Então, é o conjunto de coisas que eu tinha criado, aquela expectativa, não correspondeu ao que eu esperava, né? Então, isso me gerou, por exemplo, assim, eu vou viajar para o Egito, por exemplo, né? E aí eu espero chegar no Egito e escalar a pirâmide e entrar naquela porta que tem na face norte que tal, e eu espero encontrar a porta secreta que tem embaixo da pirâmide, da esfinge, e eu espero então pela porta secreta que tem embaixo das patas da esfinge, entrar por ali, sair na pirâmide que tem invertida, embaixo da pirâmide de Keops. Então eu vou e eu teço aquela maravilha daquela viagem. E eu chego lá,
Nada né? disso acontece. E nada disso acontece, e aconteceu um problema qualquer na estrada e está interditado, e daí numa semana que eu fiquei lá, fiquei 6 dias no hotel, no último dia, apressado para pegar um avião, eu fui e só consegui tirar uma foto da pirâmide de longe, eu volto frustrado. Como é que foi tua viagem? Uma coisa frustrante, um desgosto total. O que é o desgosto? É a não alimentação de todas aquelas coisas que eu tinha gerado. Como aquelas coisas que eu tinha gerado, elas estão vivas em mim, esperando ser alimentadas, porque elas não querem saber se eu fiquei 6 dias no hotel trancados, depois eu não consegui entrar lá no templo subterrâneo. Eles não querem saber, né? O elemental, ele só existe para cumprir a função para a qual ele foi criado, né? Aí então, esse conjunto de não satisfações, esse conjunto de coisas entrelaçadas que é o desgosto, ele precisa ser alimentado. Eles criam um artifício orgânico para se alimentar. E esse artifício orgânico para se alimentar é a melancolia. Então, há um desequilíbrio. Então, essa falta de alimento para esse conjunto de seres tem impacto direto no corpo físico, impacto direto do sistema endócrino, tanto é que o humorista antigamente era o que seria endocrinologista hoje. O humorista não é o que faz rir, que o que faz rir hoje, né, é aquele que daí então, através das coisas engraçadas, através do sorriso, ele vai tentar fazer com que a bilis amarela seja mais produzida, para tentar se equilibrar com a bilis negra e tentar se equilibrar com vaiu e fleuma, para então ficar os 4 humores equilibrados e a pessoa então ser feliz, ser alegre, entende? Só que daí, quando há esse desequilíbrio, né, há a preponderância então do amargo, né, da bilis negra, e gera o melancolos, né, o melancólicos, que é a melancolia, né, e a melancolia então ela vai consumindo vitalidade orgânica para alimentar aqueles desejos que foram criados intensamente e não alimentados. E aí então do desgosto para a melancolia, para os caminhos mais baixos, que daí você vem andando e aí vai se... Onde entra a saudade nisso? Você falou melancolia, eu sei. Onde é que entra ela? Eu sei. E a saudade, assim, estou com saudade de alguém que está viajando. Aí, pô, mas estou com uma saudade do caramba dessa pessoa que está viajando. Mas eu sei que ela vai voltar. Então, essa saudade está se alimentando, quando ela chega, é aquela felicidade, você vai, abraça e tal, pergunta como é que foi, alimentou aquela saudade. E aquela saudade deixa de existir, porque ela foi alimentada, e a pessoa está no meu lado, ou na minha família, ou na minha empresa, ou na minha ordem filosófica, qualquer que seja. Mas e quando morre? Aí é fogo. Nós já falamos sobre isso, né? Sim, e a pessoa morre, né? Aí é que está. A grande dor da perda, né, não é só da pessoa que vai se privar da convivência com aquela pessoa a qual ele gostava muito. Ela me supria com alguma coisa que eu Exatamente, porque né? com aquela pessoa, né, então, eu conversava, nosso amigo, eu conversava todos os dias, trocávamos ideia, estudamos junto por décadas, não sei o que, compartilhava, aprendia muito, muito. Terminou o ciclo dele, seguiu por seu lugar de direito, né? A satisfação de estudar todos os dias ainda precisa ser alimentada. A satisfação de conversar todos os dias ainda precisa ser alimentada. A satisfação de poder fazer um trabalho secreto, reservado por anos e anos, precisa ser alimentada. Só que aí, a fonte que alimenta essas coisas, ela já não existe mais. Daí vem a questão do egoísmo, né? Ou eu penso em mim e vou viver a vida inteira em profundo desgosto, melancólicos, né? E aí, a partir daí, para a depressão é um passo, porque da melancolia, que daí ela começa a se alimentar da coisa orgânica, esse desequilíbrio dos humores, né? Aí até esvair organicamente o organismo, esvair vitalmente o organismo é um passo, né? Então o conjunto de dores é que leva a esvair o organismo de vitalidade. Então, ou eu ajo assim, de maneira egoísta, pensando em mim, assim, puxa, mas agora eu não converso mais, não estudo mais, não troco mais informação sobre o professor e tal, e aí eu me coloco eu como centro das dores, né? E aí isso é errado, e é o somatório daquelas coisas que eu gostaria de fazer e não faço mais, ou eu compreendo o que acontece e compreendo o direito que o outro tem de morrer, é um direito adquirido, entende? E eu paro de pensar dessa forma, porque em pensando dessa forma, eu, no exercício do meu egoísmo, no exercício, né, de ainda perpetuar
a necessidade de alimentar aquelas coisas que eu gostava de fazer, de estudar, de conversar, eu prejudico a caminhada de quem foi, porque como não há a questão do espaço, não há a só questão da temporalidade, o impacto é exatamente igual como se estivesse na minha frente, eu estivesse despejando uma porção de coisa ruim, exatamente igual. Então, o sofrimento perpétuo, por qualquer razão que seja, acima de tudo, ele é uma demonstração de egoísmo. Entende? Acima de tudo. Você falou agora há pouco, achei interessante e eu estou sentindo um anseio de continuar. O que tem que ver? Agosto, mês do desgosto, não se fala nada à toa, né? Sempre tem um fundamento nisso. E o que tem que ver? Explica de novo esse negócio do outono. As quatro estações, né? 4 estações, 4 temperamentos. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera é o ar, é vaiu. Verão é o fogo, é bilis amarela. Sim. Outono é bilis negra, é a terra. E o inverno é o fleuma, que é a água. Então o que acontece? Nós estamos sujeitos a alguma coisa no nosso inverno, no nosso outono, por exemplo? O quê? É que nesse período a tônica, né, o 25% de tônica que vai estar mais agudo, né, é o que seria a tendência a você produzir desequilíbrio baseado na bilis fisicamente, negra. Olha pessoal, Claro que interessante sim, isso, claro físico, hein? Nós estamos falando de físico. Por isso olha, fala que agosto é mês de desgosto. Então, mas... Ou então fala também que agosto é mês do cachorro louco, porque a questão desse... Hidrofobia, né? Mas é porque tem a ver também com a questão da cólera, que determinados temperamentos ficam mais agudos, né, no mês de... Cólera, quer dizer, cólera é uma doença, agora está ligada à ira, né? A nossa ira também tem tudo a ver. A cólera, como doença, ela veio depois, né? Mas o colérico, né, é simplesmente também uma disfunção de humor, de orgânico. Então quer dizer que eu acho que já falamos, não vale, se apareceu para a gente falar de novo, quer dizer, nós estamos sujeitos a esse tipo, às estações, coisa que não existia antes, né? Antes do desvio dos 23 graus e meio, né? Com a queda Atlântica, então a Terra se desviou em seu eixo, né? E aí, então, a partir daí surgiram as 4 estações e os 4 temperamentos. Então, isso realmente, é claro nos influencia, porque nós também estamos 23 graus e meio adernados, digamos assim. Sim, claro que sim. Então, quer dizer que isso nós temos... É físico, mas aí é que está. Cabe até um dia a gente falar sobre as 4 estações ou não? Já falamos nos 4 temperamentos. Seria a mesma coisa. Então, seria interessante vocês reverem, todos nós revermos. Você pegar os 4 elementos, os 4 temperamentos, os 4 humores, as 4 estações. Ótimo, é bom a gente rever isso nesse programa para dar uma melhor compreensão. Vaiu, bilis e fleuma, né? Então, vaiu, uma análise, é o ar que você respira, fleuma é o alimento que você come, né? E a bilis é a produção do sistema endócrino, e a bilis se divide em 2, bilis amarela e bilis negra. Bilis amarela é fogo, bilis negra é terra. E desses 4 elementos, quando eles estão em equilíbrio, surge o chamado 5º elemento, né? Que é Ojas, O-J-A-S, que é o que faz o elemento de ligação, assim... De todos esses elementos do corpo denso que a gente adquire para mantê-lo vivo, para manter um equilíbrio químico ou alquímico, se quiser, o resultado, a essência, a suma matéria disso, o que sobe é ojas ou ojas. Esse que é o alimento que ele propicia você, inclusive, pensar, abstrair, intuir. Então, quem faz essa ligação entre visível e invisível é ojas, é o 5º elemento. Entende? Tem jeito o desequilíbrio disso, o desgosto, né? É assim, você está em uma situação de alimentar uma dor, alimentar uma expectativa não correspondida, esse tipo de coisa assim, e ele faz com que daí, como eu estou em desequilíbrio, né, o 5º elemento não seja produzido, e aí eu mergulho e esqueço de quem eu sou. Então a gente tem consciência física, consciência anímica de alma e consciência espiritual. Né? Uma situação de desgosto, de desequilíbrio, de melancolia, né? Ela faz com que a consciência ela não tenha elementos sequer para conversar com si mesma. A tua voz se enfraquece. Olha que interessante. A tua voz se enfraquece. Se você passa a pessoa mergulhada assim, no mais profundo desgosto, ela pode chegar ao ponto de ter a cessação da vida. Por isso que é comum também falar assim: o que aconteceu com ele? Morreu de desgosto. Porque... Como é que eu posso ficar isento dessas coisas? Claro ou não? Que sim. Como? Vontade. Exercitando a vontade. Bom, mas antes da vontade precisa ter o conhecimento, né? Conhecimento. Não. Agora, o que você acabou de dizer, eu acho que todo mundo vai ficar atento a essa questão. Nós estamos entrando no inverno. Claro que no inverno, sim. não, claro no outono, né? Porque assim, quem regula o sistema endócrino, né, é você mesmo.
né? Quem regula, porque nós é que vamos definir exatamente qual é que é o nosso estado, como é que você está. Hoje eu estou de mau humor. Isso. Né? Ou então acordei com o pé esquerdo, né? Como dizem essas coisas. Ou então a pessoa coloca assim, nossa, que humor negro. Né? E é exatamente o mau humor é exatamente esse desequilíbrio desses 4 humores. O humor negro é a preponderância do melastal. Tá, aí você me chama atenção, um dia eu comento com você, Jorge, hoje eu estou de mau humor. Aí você vai, o que você vai dizer para mim, grego? Mas eu não tenho consciência do que está me acontecendo. Você vai dizer o que para mim? Não, então aí é que tá. Se você está de mau humor, né, é que você assim, ou você se abandona ao mau humor, à melancolia, ao desgosto, ou você combate isso, se dá embate a isso. Porque para que você esteja de mau humor, ou desgostoso, ou melancólico, ou sem paciência com a vida, alguma razão há para isso. Aí entra a vontade. Mas nós estamos falando de um aspecto físico, né? Físico, tá. Sim, mas só que o físico ele tem origem, sempre o físico tem origem sem na dúvida, alma. Também, sempre, tá. Sempre, né? E assim, ou você aconteceu uma coisa fisicamente inesperada, isso vai ter um impacto moral ou na alma, né? Entendo. Ou a tua alma está Sim. doente ou desequilibrada, e a alma, assim, o astral, ele está intimamente entrelaçado com o vital, e o vital está intimamente entrelaçado com o plano físico, que é o que mantém a vida. Então, todo o sistema endócrino, ele está intimamente ligado no vital, que está entranhado no astral. Então, essas coisas que cada um tem, esses nós de dores, expectativas, amores, horrores, medos, angústias, se potencializam nessa... Não, lógico, aí por conta dessa tônica do ser humano e do perfil de cada um, temperamento de cada um, então esses nós vão esfriar ou desacelerar ou enfraquecer determinados pontos com reflexo no sistema endócrino, com reflexo orgânico, e aí você vai ficar com dor de garganta, dor de estômago, dor de cabeça, essas coisas assim, e aí isso vai te causar, né, ainda um mal-estar maior, um desgosto maior. Debilita totalmente, mexe com o sistema imunológico, todas essas coisas. Óbvio. O que é que acontece? Aí eu tenho que exercitar a vontade. O que é exercitar a vontade? Afinal de contas, nesse feudo mando eu, nesse castelo mando eu, né? E se mando eu, então, estou aborrecido, acordei com o pé esquerdo, como se fala, ou acordei de mau humor. Espera aí, acordei de mau humor, tá? Por quê? Então eu vou ver aquele ou aquele conjunto, aquele grupo de desejos não satisfeitos, que criaram o artifício de gerar um desequilíbrio para me deixar de mau humor, para que esse mau humor, essa melancolia, esse desgosto, essa apatia, gere um estado de torpor, que devolva a vitalidade e para que eles se mantenham alimentados em um ciclo vicioso, entende? Quando então eu vou identificar a razão do mau humor, ele já vai deixar de existir, entende? Agora assim, não, eu estou de mau humor porque eu não tenho dinheiro. Entende? Aí eu tenho que usar a lógica. Eu consigo fazer dinheiro agora? Não. Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro? Sim. Eu estou trabalhando? Sim. Então, paciência, o dinheiro vai vir. Ah, mas o dinheiro não é necessário. Não é necessário para quê? Quantos desejos tem para atender? Então, esse desmonte, esse olhar face a face, cada uma das coisas que entrelaçadas te causam um desgosto, te deixam melancólico, te deixam apático, te deixam angustiado, isso em si, né, é o remédio. No momento em que eu olho para essa coisa, não é, faço luz em mim mesmo, já é um processo de resolução. E aí eu exercito a vontade para, com amor e sabedoria, fazer a atividade adequada. Né? Em fazendo isso, eu vou conseguir equilibrar. E aí, como é que você está? Estou bem pra caramba. Ah, mas você está bem pra caramba, mas você precisa de dinheiro para viajar para a Grécia. Eu estou bem pra caramba, vírgula, mas posso ou não ir à Grécia. Percebe? Uma coisa é a vida administrada, outra coisa é como eu deixo o entorno da vida gerar impacto em mim, e para que isso, essa aqui é a coisa, para que os vândalos façam bagunça no meu castelo, eu tenho que baixar a ponte levadiça. Sem dúvida, sim. Entende? Isso é para tudo. Né? Você me chama a atenção uma coisa interessante, você estava falando, veio, muitas pessoas que têm esses sintomas que você disse agora, o desgosto, a melancolia,
Angústia. Angústia, tudo isso A aqui. angústia, um dia a gente podia conversar só sobre a angústia, porque é uma coisa muito séria. Tem uma linha doutrinária, que nós nunca criticamos absolutamente nada aqui, que dizem que, por exemplo, você está sentindo tudo isso aqui porque você tem que desenvolver a sua mediunidade. Mediunidade, no meu ponto de vista hoje, porque eu já passei por aqui também, hoje eu vejo essa mediunidade, como é que se diz? Substituiria por conhecimento, porque não seria interessante realmente me chamar a atenção, preciso desenvolver, é verdade, eu preciso desenvolver o quê? A minha percepção, o meu conhecimento do que acontece, por que acontece... Isso se aplica em todas as áreas, todas as escolas. Então, realmente... A maior parte das angústias, sabe o que é, Grego? É que assim, ambos, né, há uma análise para a palavra, uma possibilidade para a origem da palavra angústia, que vem de angus, né? E os cabalistas antigamente, a teurgia, considerava angus como o próprio útero. Então a primeira maior angústia, né, é passar por o nascimento, vir para a terra. A grande angústia, o mar de lágrimas, né? E diz que um dos maiores traumas do ser humano é esse, né? O nascimento, passar pelo túnel escuro, né? Que é onde você está saindo. Claro que sim. E até porque a maior parte das crianças são filhos do karma, não são filhos do... E acabou a sua proteção, né? Da barriguinha da mamãe, uma série de coisas que você tinha ali, agora você já está... Mas isso já é originado no desconhecimento, porque na verdade quando você sai do ventre da mãe, né? Imerso naquela água líquida, e você nasce, você saiu do ventre, veja como é uma coisa muito interessante. Você sai do ventre da mãe humana imerso em água líquida e você passa por o ventre da mãe eterna, da mãe Alamirá, da mãe divina, que é o mundo onde a gente vive, o universo onde a gente vive, e ao invés de estar imerso na água líquida, a gente está imerso no Akasha. Então nós continuamos ainda em um útero, só que no útero materno, a mãe dá a alma. Isso. No útero cósmico, nós temos que construir a alma. Nós temos que buscar o suprimento, né? Exatamente. E a esterilização das nidanas, coisas assim, é que causa a angústia. E muitas vezes a angústia, a pessoa assim, está tudo bem, mas só que a gente está faltando alguma coisa, né? Mas o que aconteceu? Alguém brigou com você? Não. Você está infeliz? Não. Você deseja alguma coisa? Não. Mas o que acontece então? É que ainda não está encaixado, sabe? A vida ainda não é isso. Sim, eu não sei te dizer o que é. Isso todos nós passamos por essa situação. E sabe o que é essa angústia, Grego? Sabe o que é essa angústia? Exatamente isso. Então, você tem a consciência física, a anímica e a consciência espiritual. As três são você. E às vezes... você, o teu espírito, a tua Buddhimanas, fica naquela ansiedade, usando uma analogia humana, naquela angústia, para que você comece a andar, para que você desatole, para que você busque seu caminho, para que você comece a ouvi-lo, e você está com o ouvido voltado só para os bhutas, para os sentidos grosseiros, passando a tua vida inteira só alimentando os desejos e, sabe, nesses erros, e amores, horrores, dores, e pensando que a vida é isso, e você não ouve sequer a tua voz da razão, que aí seria a consciência da alma, né? Que tem a voz da emoção, que está ligada ao instinto, e tem a voz da razão, que deveria coordenar as emoções. E você não ouve sequer a voz da razão, e acima da voz da razão está a voz da intuição, a voz da abstração, que é a voz real do espírito. Então, essa voz não ouvida, com o tempo, ela começa a gerar aquela sensação, assim, de uma saciedade que não satisfaz. Eu tenho tudo o que eu preciso da vida, mas você pergunta para mim, você é feliz? Né? Aí a pessoa fala assim, não, mas o que está faltando? Não sei. Eu sei. Né? Falta é você mudar o foco de consciência do físico e do vital, do anímico, do vital, e pelo menos começar a ouvir a voz da razoabilidade e ver que aquela vida é uma vida sem sentido, para daí então aprender a ouvir a você mesmo, que daí sim é o que se chama da voz da consciência. Dessas três consciências, a consciência real é espiritual. Aí sim você vai ver que a vida em si, você ainda está no útero da mãe divina, que a vida em si é bela, que a vida em si, independente de como ela seja, ela é um trabalho de lei, que qualquer dor, angústia, medo, desgosto,
É só um conjunto de seres que você mesmo cria e que tem impacto no astral, tem impacto no vital, altera o sistema endócrino, te coloca em uma situação física não agradável. Então você começa a se assenhorar do físico, do vital, do astral, da mente concreta, e ao fazer isso é uma coisa muito interessante. Você cumpre o teu papel existencial aí, enquanto divino, que você está dando consciência à matéria. Que matéria? À mente concreta, ao astral, ao vital e ao físico. Chega um ponto em que esses conceitos são desconhecidos. Por exemplo, assim, sabe como é que se constrói um lugar sagrado, um templo, né? Ou uma igreja, qualquer que seja a religião, ou a ordem, ou a linha filosófica que se queira, assim, primeiro se constrói fisicamente. Fisicamente. E ele é como uma criança recém-nascida. Ele é aquela matéria e pronto. Aí, nesse local, então, são entoados músicas. Onde você vai ancorar alguma coisa lá. São entoados músicas, mantras. Você vai ali para trabalhar em função do engrandecimento. Você, para entrar nesse local, você se veste de branco. Você, para entrar nesse local, você tira teus sapatos. Então, simbolicamente, você deixa todas as impurezas fora do templo, né? Qualquer que seja ele, e ali dentro, então, você vai cultuar o bem, o bom e o belo. Ao fazer isso, assim, no decorrer dos dias, semanas, meses, aquela parte física, aquela parede do templo, ela fica impregnada de bem, bom e belo. O sagrado é o que é lícito, é o que é lígimo, o que é de lei. Então, bem, bom e belo é o sagrado. Então, aquela parede física, e pode ser a casa de cada um, ela está impregnada, né, com a alma pura de cada um que está ali dentro. O templo é o somatório da alma de todos que estão ali dentro. E com o tempo, ele passa a ser sagrado, vírgula, ou não. Exatamente o que você falou, você chamou a atenção. Lógico, as pessoas tiram o sapato, botam a roupinha branca, mas elas entram com as tranqueiras que elas estão ali. É isso que eu digo. Então você vai impregnar o quê? Aí com o tempo, o ensinamento, aí sim você vai se limpando. Isso é muito importante, que com o tempo e o ensinamento, então, na verdade, cada um é o psicólogo de si mesmo, né? E você tem que adquirir consciência para tratar de você. Quer dizer, a tua alma tem que adquirir consciência para tratar do vital e do físico. A tua mente abstrata tem que estar conversando para poder tratar da tua alma, que é a mente concreta e o astral. Então, seguindo a questão do tempo. O que acontece? Com o tempo, aquele templo físico passa a ser um local sagrado, né? Caso você tenha só praticado bem, o bom e belo. Se não, com o tempo, ele é o somatório de todas as esculhambações que você colocou ali. Você vai lá para o templo, final de semana, tua religião qualquer que seja. Você sai de lá, aí você chega pior lá do que você entrou. Você chega lá na tua religião, na tua reunião de final de semana, você foi lá e você botou tua melhor roupa, se emperequetou e tal, foi lá e ficou reparando a roupa do outro, não sei o que e tal, pensando na conta que olhando você tem que pagar, relógio. olhando o relógio porque está tarde, você tem que sair para o cinema, ou não sei o que, lembrando que tal, e aquela confusão toda está sendo potencializada ali. Com o tempo, esse templo, ele é um templo caótico, ele não representa o bem, o bom e o belo. O que é que acontece? Agora, ao invés de considerar o templo físico, a construção física, imagine como templo o corpo humano de cada um. Igualzinho. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O que você colocar dentro é o que vai estar na parede, é o que e é o que você vai levar para o templo físico que é também. A alma de cada um. Então, o teu corpo é a exata expressão de como a tua alma está. Sempre assim. Por quê? Porque o que você colocou no teu astral, o que você tem na tua mente concreta, a interação desse tipo de coisa é que vai impregnar, que vai dar a tônica da matéria que o reveste, do veículo que ele usa para se locomover. É por isso que o professor fala para os discípulos: aonde cada um de vós estiverdes, aí estará um templo vivo da obra. É exatamente isso. Que obra? Tem que ser a obra do bem, do bom e do belo. Por isso falou de início: ninguém dá o que não tem. O conjunto de coisas que sistematicamente eu armazeno no meu templo, na minha alma e em mim, ele dá a tônica do que eu sou. Então, para se chegar a esse equilíbrio que se busca, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer com que no meu templo
em mim, na minha alma, só entre o bem, o bom e o belo. Ah, mas tem um montão de gente ali desequilibrada. Com o tempo, e aí a iniciação é para isso, eu vou ter que então sublimar cada um para fazer com que a minha alma seja harmônica, por decorrência o meu vital seja harmônico, por decorrência o meu físico seja harmônico, eu tenha felicidade, estabilidade, esse tipo de coisa. Se eu tenho esse processo todo harmônico, o que acontece? Essa harmonia é a mesma frequência, é o mesmo código de linguagem do meu eu superior, Atma Buddhi Manas, intuição, abstração. Aí então faz com que a alma saiba intuir e saiba abstrair, né? Eu faço com que a lógica, a razoabilidade, ela possa ser abstrata. Eu faço com que a emoção possa ser lógica. Eu faço com que o instinto possa ser emotivo. Eu faço com que o físico possa ser vitalizado, né, pelo camada que está abaixo do astral. O que acontece? Eu tenho cada um com um código de linguagem e uma interface entre cada plano. Acontece o seguinte, abre o quê? Aquilo que uma vez a gente conversou aqui, das espírulas que separam os 7 planos evolucionais e por ali fluem. É que o que separa um plano de outro assim, são camadas de átomos completamente coesos e impenetráveis. Para que a intuição ela venha para a mente concreta, tem que ser aberto caminhos, assim, canalículos, né, entre um plano e outro. E é por esse plano, por esses pequenos canais, que transborda o influxo, né, a harmonia, de um plano para o outro. Então a iniciação é você harmonizar, para que na harmonia se abra os caminhos, né, para que daí por esses caminhos trafegue o quê? Do superior para o inferior e do inferior para o superior, daí já harmonizado. Aí então eu vou desconhecer razões que em mim existam para que no conjunto me levem a sentir desgosto, desarmonia e esse tipo de coisa. Exatamente. Quanto tempo nós temos? Temos ainda, Fernando? Tá, estamos quase em cima da hora. Percebe como o processo é simples? Sim. Que assim, nada que exista no ser humano, né, ele não pode ser transformado pelo próprio ser humano. O ser humano é completamente autônomo e dono de si mesmo em todos os planos do universo onde ele existe. Percebe? Então eu posso, através de um pensamento ou de uma emoção, alterar completamente o físico. Eu posso, através de uma abstração ou de um processo de conhecimento, alterar completamente a minha própria mecânica mental, a minha própria mecânica emocional, para que daí eu faça com que aquilo que não tem sentido, né, dentro do meu castelo, né, eu deixar um conjunto de seres os quais eu vejo como inimigos e não tentar sublimar ou retirar dali. Não tem sentido dentro do meu templo, no momento em que eu estou fazendo uma ritualística, eu deixar um bando que está fazendo algazarra, que entrou com os pés sujos de lama. Esse gente, sai, túnica branca, lava os pés e volta. Ah, mas a gente não está pronto para isso, então espera, um dia vocês vêm. Isso ficou maravilhoso, ficou muito claro. Entende? Então, assim, a maneira de tornar cada um de nós um templo vivo da obra, um ser sagrado, é ver quem está aqui dentro e o que acontece todas as vezes que a gente está em função. O conjunto, e isso é físico, assim, o conjunto das ações de uma pessoa, de um conjunto de pessoas dentro de um templo físico, e aí seja uma igreja católica, um templo seja lá o que evangélico, for, uma loja maçônica, um templo gnóstico, retiro gnóstico, mas um templo de eubiose, um templo secreto no Egito, na Líbia, sei onde esteja, né? Aquela coisa física que está ali, a egrégora, a alma daquela ordem, né? Ela vai ser construída pelo somatório da alma de todos que pertencem a ela e pelas ações que as mesmas fazem dentro daquele local físico onde é praticada a teurgia, que é o canto, que é a reza, que sim, você cada um quiser, como... que é a mentalização, esse tipo de coisa. Assim, no fazer isso, você está jogando o que você é para o entorno, né? E na alma de cada um é a mesma coisa. Hoje eu acho que nós recebemos exatamente todos os elementos. Agora ninguém pode dizer que não sabia, né? Que enquanto a gente não sabe, a gente é ignorante do verbo ignorar. E desconhecer. Desconhecer. E hoje nós acho que passamos para todos nós. Recomendo que assistam os 4 temperamentos mais uma vez. E também as glândulas. As glândulas endócrinas são 5 programas. E também, que o Jorge citou muito bem, para você saber como funciona a intuição, programa Intuição. Então é isso. Jorge,
Muito obrigado mais uma vez. Né? Obrigado a você, eu que agradeço e espero que a conversa tenha sido útil para as pessoas. Não tenha né? dúvida, eu tenho Porque certeza a gente tem que entender assim, a opção de viver no bem, no bom e no belo, a opção de viver em paz, a opção de viver feliz, ela é exatamente isso, é uma opção. Eu escolho como eu quero ver, porque eu sou Senhor absoluto da minha vida, só que assim, se eu escolher inadequadamente, eu mesmo vou ter que depois buscar o equilíbrio. Então a melhor coisa que a gente tem para fazer é viver como seres humanos, né? E o ser humano é, conforme você falou, a gente saiu da barriga, né, do útero da mãe, imerso em água física, a gente saiu da mãe humana, enquanto está sendo gestado. Uma vez gestado, né, nós estamos no útero da mãe cósmica, da mãe divina, de Alamirá. E Alamirá é amor fraterno. A única maneira de ser feliz durante a vida é vivenciando, respirando, exteriorizando o amor fraterno. É isso aí, brilhante. Então, para vocês, meu fraterno abraço, feliz sempre. Um feliz sempre ter uma vida boa, pacífica e esplendorosa.